Questão 19. Qual o significado dos sonhos? Livro dos Espíritos, 404. Os sonhos não têm significado que os adivinhos lhe atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais ao espírito, mas, muitas vezes, não têm a relação com o que se passa na vida corporal. São também, como dissemos, uma lembrança. Algumas vezes, pode ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em um outro lugar para onde a alma se transporta. 425. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao corpo, que, em repouso, não se apercebe a não ser de sensações confusas e, frequentemente, sem nexo e sem nenhuma razão de ser aparente. Misturada que estão, com vagas lembranças, seja desta ou de existências anteriores. Na Revista Espírita, em julho de 1865. Se os sonhos ainda são um mistério, é porque a solução é buscada só pelas leis da matéria. Quanto aos que a procuram de boa fé, a única chave é o Espiritismo, porque tem a lei que rege as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Auxiliado por esta lei e pelas observações sobre que se apoia, ele dá dos sonhos a mais lógica explicação, jamais fornecida. Demonstra que o sonho, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, o pressentimento, a intuição do futuro, não passam de variantes e de graus de um mesmo princípio, a emancipação da alma, mais ou menos despreendida da matéria. Em relação aos sonhos, pode-se dividir em 3 categorias, caracterizadas pelo grau da lembrança. Primeiro, os sonhos provocados pela ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito, isto é, aqueles em que o organismo representa um papel preponderante, pela união mais íntima entre o corpo e o espírito. Deles, nos lembramos claramente e, por pouco desenvolvida que seja a memória, conservamos uma impressão durável. Segundo, os sonhos que podem ser chamados mistos participam ao mesmo tempo da matéria e do espírito. O despreendimento é mais completo. Deles, nos lembramos ao acordar para nos esquecer quase que instantaneamente, a menos que alguma particularidade venha despertar a lembrança. Terceiro, os sonhos etéreos ou puramente espirituais são produzidos apenas pelo espírito, que está despreendido da matéria, tanto quanto o pode estar durante a vida do corpo. Deles não nos recordamos, ou, se restasse uma vaga lembrança do que sonhamos, nenhuma circunstância poderia trazer à memória os incidentes do sono. São esses sonhos inconscientes que proporcionam essas sensações indefiníveis de contentamento e felicidade, de que não nos damos conta e que são um prenúncio daquilo que desfruta os espíritos felizes. Questão 20. E o poder de cura é possível? Livro dos Espíritos, 556. Algumas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque? O poder magnético pode chegar a esse ponto, quando se alia a pureza dos sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque os bons espíritos vêm em sua ajuda. Mas é preciso desconfiar
da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e naturais. É preciso também desconfiar das narrações interesseiras das pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Questão 21. O Espiritismo cura doenças? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o item é o 77. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germens insalubres, às vezes hereditários. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado ao nosso esforço não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Questão 22. Quais as 3 causas principais das doenças? Revista Espírita, fevereiro de 1867. O que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: a alma, o perispírito e o corpo. Esses 3 princípios devem reagir um sobre o outro, fomentando a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Se a desordem orgânica procede do corpo, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vier do perispírito, se for uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se ache alterado, será preciso uma medicação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Mas, se a doença procede do espírito, da alma, não se poderá empregar para combater outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e pode mesmo dizer o que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e da alma, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas de desordem por meio diversos para obter a cura. O que fazem geralmente os médicos? Cuidam do corpo e o curam. Mas curam a doença? Não. Por quê? Porque, sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta, e, se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruiremos o efeito. Contudo, residindo a causa no perispírito, a doença voltará quando os cuidados cessarem, até que se perceba que é preciso dirigir a atenção tratando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença procede da mente, da alma, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções,
e nem será cuidado de um nem de outro que se fará desaparecer a causa. Para destruir uma causa mórbida, deve-se combatê-la em seu terreno. Vamos ficando por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.